com alegria, com a graça de Deus, as luzes, o amor do Divino Espírito Santo e as bênçãos do Menino Deus. Aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores da TV Primer, TV São José, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Terminou o ano 2019, com festividades, com abraços, alegrias, sofrimentos, enfermidades, falecimentos, formaturas, viagem, férias, praias, orações, agradecimentos e pedidos à Trindade Santa, a Nossa Senhora e ao Menino Deus. Problemas, talvez até econômicos, para muitas e muitos. E também notícias boas e outras notícias menos boas. E até desentendimentos, sem dúvida nenhuma, e inimizades. E quem sabe, mortes até em família. Tudo isso no decorrer de um ano, sem dúvida nenhuma, e muita coisa mais que aqui não citamos. Tudo nos diz que a nossa vida é passageira, pois fomos criados para a eternidade. E uma eternidade feliz, e esta eternidade feliz dependerá de cada um de nós. Pois, especialmente por isso, Jesus mesmo nos previne dizendo: enquanto temos tempo, produzamos boas obras, boas ações, como lemos em Atos dos Apóstolos 38, capítulo 10, versículo 38, onde diz claramente que Jesus passou por esta vida realizando o bem. E especialmente também nós, então, somos convidados a fazer o mesmo. Onde diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, em verdade reconheço, no versículo 38, e já podemos tomar o versículo 34, onde diz que Jesus passou por esta vida sem fazer distinção de pessoas, ou seja, Jesus amava todas as pessoas, seja de uma cor, seja de outra, seja de uma raça, seja de outra raça, seja uma criança, seja uma pessoa idosa, já meio trôpega, com dificuldade de andar, ou mesmo uma pessoa cega. E Jesus, então, não fazia distinção de pessoas. Para quê? Para dizer a cada um de nós que nós somos criaturas, todos e todas filhos do mesmo Pai eterno, e que devemos, então, nos amar. Infelizmente, você sabe, ainda hoje uma pessoa me dizia: Padre Pedro, por que existem certas pessoas, só porque estudaram um pouco mais, ou até pessoas que quase não estudaram, mas são muito exibidinhas, muito orgulhosas? E a pessoa dizia, com o narizinho meio empinado, e só porque às vezes tem uma posição social um pouco melhor, tem uma economiazinha, ou às vezes a gente nem sabe como é que adquiriram aquele dinheiro. Será que adquiriram pelo esforço mesmo, ou veio um pouquinho também de propinas? E aí então se sente um pouco orgulhosos. E a pessoa mesmo dizia, um sobrinho meu dizia, esta pessoa que dialogava comigo, faz questão de pegar um carro emprestado lá
de um conhecido ou lá de um contraparente para aparecer lá na cidade junto aos parentes, de vez em quando com um carro diferente. E a gente até sabe dizer a essa pessoa que ele não tem uma casa própria. Veja só, exibição, isso se chama orgulho, isso se chama pessoa que é rejeitada. Leia, por exemplo, São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus rejeita os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. Então devemos procurar sempre nos lembrar que orgulho não leva a nada. E se você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, nos diz claramente aqui: Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com Espírito Santo e com o poder, como Jesus andou fazendo bem por esta vida e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Então aqui, Jesus Cristo também nos chama a atenção para nós também passarmos por esta vida realizando bem. Sabe o que você levará para a eternidade? A vida que você levou aqui, nesta vida. Ou seja, se você produziu boas ações, boas obras, como tantas pessoas, graças a Deus, lutam, se esforçam, e com a simples humildade, quando poderiam até se apresentar um pouco melhor e não se exibir como aquela pessoa que eu disse antes, que procura se exibir, procura. E quando, aliás, está na Bíblia, tem uma passagem da Bíblia que diz que às vezes pessoas, eu vou ver se eu trago um dia aqui para dizer, pessoas que são pobres muitas vezes, mas se apresentam como tendo riqueza. Isso é uma falsidade. Deus está vendo essa falsidade dessa pessoa. Bem, mas deixemos para lá, cada um com a consciência. O que é a consciência? É a presença de Deus dentro de cada um de nós. Então, especialmente, nós devemos procurar a semelhança de Cristo, fazer o bem. Enquanto temos tempo, nos diz Cristo Jesus. O que quer dizer enquanto temos tempo? Enquanto estamos nesta vida. E, então, podemos dizer que ainda estamos no início do ano 2020, onde especialmente nós também ainda almejamos e desejamos a todas e todos os telespectadores e telespectadores um ano 2020. Já almejei umas 2 vezes, mas por certo nesse momento há pessoas que estiveram viajando ou que não puderam nos acompanhar nos programas passados. Então estamos desejando desde agora um ano 2020 abençoado, saudável, próspero e feliz, sob o olhar, sob a proteção e as bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora e do Menino Deus. Você se lembrou de agradecer a Deus o ano 2019 por tudo o que aconteceu de bom na sua vida e também daquilo que aconteceu menos bom. Sabe que até as provações, as dificuldades, os contratempos, até enfermidades, até a morte de um parente seu, tudo isso vem nos ajudar para nós amadurecermos um pouco mais. E reconhecendo, por exemplo, quando você está num velório,
Você, por certo, se lembra, um dia outros estarão aqui também no meu velório. Quando? Daqui a um ano? Você não sabe. Daqui a 15 anos? Daqui a 40, 70 anos? Só Deus o sabe. E quantas pessoas, por exemplo, que nunca podiam imaginar, olhemos, por exemplo, o que aconteceu, a questão de uma semana atrás, uma semana e meia atrás, lá no Irã, quando simplesmente militares lá, impensadamente, sem refletirem, sem analisarem melhor, sem fazer um discernimento, simplesmente enviam um míssil contra aquele avião com 176 passageiros do Irã, da Inglaterra, de tantos países, num abrir e fechar de olhos. Olha se essas pessoas, quantas delas depois talvez estavam alegres, dispostas, talvez algumas pessoas fazendo a primeira viagem de avião, indo visitar parentes, indo talvez a um casamento, indo talvez ao enterro de um parente em outro país. Quantas pessoas que, num abrir e fechar de olhos, partiram desta vida para a eternidade. Lá, os pilotos, as aeromoças, as pessoas de bordo, 176 pessoas. E, então, agora simplesmente as autoridades dizem, lastimamos, não sei o quê. É muito fácil dizer isso, mas tudo isso nos faz lembrar como nós somos passageiros por esta vida, ou melhor ainda, peregrinos por esta vida, rumo à eternidade. Então devemos saber agradecer tudo de bom e de menos bom que aconteceu no decorrer do ano 2019. E você pode pedir e deve pedir para que o ano 2020 decorra do melhor modo possível na sua própria vida. Reze também, ore também pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho, de estudos, de compromissos, para os da sua comunidade, para aqueles que lutam, se esforçam igualmente conosco. E há pessoas que já estão reclamando da própria vida no começo do ano 2020. Parece que Deus não olha para mim. Deus olha sempre para nós. Deus nos tem sempre sob o seu olhar, sua proteção. Agora é o caso, conforme nós lemos claramente em Isaías, onde Isaías responde para essas pessoas. Será que não é você que se esqueceu de Deus? Será que não é você que se lembra de Deus somente na hora em que, vamos dizer a verdade, quando a água chega na sua bunda, ali se lembra de Deus. Quando vem uma doença, quando vem um problema, quando vem uma enchente, quando vem raio, tempestade, ai Deus, me ajuda aqui, que esse raio não venha ao meu encontro. Ali se lembra de Deus. E quantos? E agora ainda coloca a culpa em Deus. Então são pessoas, também pessoas que não se ajudam. Tem aquele adágio popular que diz muito bem, Deus ajuda quem madruga, ou seja, quem luta, quem se esforça, quem levanta cedo, aquela pessoa que procura colaborar com Deus. Deus ajuda quem madruga, mas também quem se ajuda, quem luta, quem se esforça, porque há pessoas que esperam tudo
da prefeitura, do prefeito, espera tudo do governador, espera tudo de Deus. Veja quanto bem Deus lhe concede a sua vida, a saúde, o ar maravilhoso, o sol, é verdade, muitas vezes muito quente, como é agora, a chuva, o vento maravilhoso, que vem refrescar também a nossa vida. Então, Deus, da parte dele, faz o bem. E se Deus não faz algo melhor, por quê? Porque talvez nós não merecemos. O que é que Deus disse? Leia lá no povo de Israel o que é que Deus disse. Eu serei o vosso Deus, eu cuidarei de vocês contra os inimigos, contanto que vocês seguirem os meus mandamentos, contanto que vocês procurarem me adorar, me honrar, me louvar, me glorificar. Agora, quando vocês se afastarem de mim, eu também vou me esquecendo de vocês, porque vocês, primeiramente, se esqueceram de mim, e permitirei que inimigos venham e conquistem o país de vocês, queime a cidade de vocês, mate especialmente os moços e homens e leve os restantes para a prisão. Isso aconteceu lá com os fenícios, aconteceu lá com os medos, aconteceu com os persas, aconteceu com os babilônios. Leia um pouco a Bíblia Sagrada ou a história universal. Quantas vezes o povo de Israel, o povo lá de Jerusalém, foi dominado pelos inimigos, pelos egípcios, 400 anos, sob o poder lá da escravidão no Egito. E quando estão lá, então, na escravidão, passando por problemas, por situações difíceis, aí, ó Deus, olha para nós. Aí se lembra de Deus. Isso é uma sacanagem, podemos dizer. Agora, quando as pessoas vivem na presença de Deus, rezam e procuram cumprir com o seu dever, o que é que acontece? Deus também vem ao encontro dessas pessoas, abençoa essas pessoas. Eu posso dizer, Deus sempre tem me abençoado. E quando me perguntam, Padre Pedro, como é que o senhor vai? Eu tenho respondido quase sempre, eu vou melhor do que mereço. Deus tem me favorecido maravilhosamente, até em doenças. Até a pessoa, Padre Pedro, o senhor está doente, o senhor tem que ir ao médico. Eu, muitas vezes, eu digo, mas não dá tempo e tal. E faço oração, e aquilo que está em Mateus capítulo 7, versículo 7 e seguinte, pedi e recebereis. Ainda de ontem para hoje, eu recebi uma grande graça na minha saúde. Quem me viu ultimamente, na passagem do ano, do dia 30, 31, fiquei 2 horas e pouco numa das UTIs dos nossos hospitais, e você sabe que na unidade de terapia intensiva no hospital estão concentrados os vírus, os micróbios, e lá me disseram na UTI, olha, Padre Pedro, essas três pessoas aqui, especialmente essa aqui, é coisa gravíssima, mas eu não vou deixar uma pessoa, eu sou ministro de Deus, eu fui atender, tal, e quando cheguei em casa, à noite, pelas 10 e pouco, olha, uma enfermidade, uma fraqueza, uma tontura, mas passei o dia 31 doente, não arredei pé, celebrei as santas missas, fiz orações, passei o ano novo celebrando as santas missas, apesar das pessoas me dizerem, Padre Pedro, o senhor não tem condição, o senhor está tossindo demais, o senhor está fraco, o senhor está tonto, deixa que nós vamos rezar o terço. Não, rezei com dificuldade, mas e fui rezando e a graça de Deus veio ao meu encontro. Eu confio muito
naquele que me criou, naquele que me conserva em minha vida. Então, nós devemos sempre procurar viver na presença de Deus. Então, Deus também nos favorecerá, assim como um pai ou a mãe, um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó. Quando o filho é bom, quando o neto, o bisneto são bons, claro que o pai e a mãe, os avós, bisavós, fazem tudo também para o bem daqueles filhos, daqueles netos e bisnetos. Mas olha, tem cada filho e filha, às vezes ingratos, que os pais derramam lágrimas de tristeza. Avós e bisavós dizem, meu Deus do céu, mas como esse meu neto, esse bisneto, traz tristeza para os próprios pais? Infelizmente. E depois se queixam ainda contra os pais. Então, procuremos nós agradecer a Trindade Santa e, sem dúvida nenhuma, a Trindade Santa virá sempre ao nosso encontro. E os santos de hoje, Santa Ida, São Décio, Santo Odorico, São Pedro Donders e ainda São Félix, Santa Macrina, mãe de 3 santos, ela santa e os filhos 3 santos, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa e São Pedro. E também hoje é o dia do treinador de futebol. Que os treinadores de futebol realmente cumpram com seus deveres, como eles, de modo geral, e meus parabéns para todos eles, porque em geral eles cumprem seus deveres, mas que também os jogadores obedeçam e sigam a orientação que os treinadores favorecem para eles. Então o time sempre poderá vencer, sem dúvida nenhuma, mas é necessário que eles também sigam o que os treinadores dizem. Veja só uma frase maravilhosa que eu nunca tinha escutado, do cardeal Saliege. E você vai concordar com ele, com essa frase que ele disse e que está passando pelos séculos, e com muita razão. O que é que ele disse? Todos nós envelhecemos quando nós cessamos, quando nós paramos de produzir, de progredir. Isso é natural, é interessante. Quando as pessoas deixam de trabalhar, quando as pessoas deixam de agir, quando as pessoas mesmo aposentadas não se dedicam a um trabalho na família ou na comunidade ou numa associação, um voluntariado, o que é que acontece? A pessoa simplesmente ali fica estagnada, fica enferrujando, como eu digo, e quantas senhoras já me disseram, ai, Padre Pedro, que lástima, o meu marido se aposentou, e agora o que acontece? Ele fica lá na sala, daqui a pouco vem para a cozinha e vem me chateando, faça a comida assim, olha, vai dando opinião de como fazer a comida, não entende nada de comida, e eu fico chateado e fico dando, vai para a sala, vai lá para a televisão, ou vai falar com teus amigos e não sei o quê, porque é um purgante, Padre Pedro, esse meu marido, desde quase como que pedindo que Deus o leve para a eternidade. Claro, mas por quê? Porque não faz mais nada, então fica em casa só incomodando, ou pior ainda, vai se metendo na bebida. Isso, infelizmente. Tome um trabalho voluntário, faça alguma coisa útil na vida e você se sentirá valorizado sem dúvida nenhuma, né?
No domingo que passou, nós celebramos o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, onde exatamente na primeira leitura do profeta Isaías, onde no capítulo onde diz claramente que o servo de Deus, Isaías capítulo 42, versículo 4, o servo de Deus, Cristo Jesus, não esmorecerá, ou seja, não desanimará e nem se deixará abater. Ele é alguém que procura sempre ter ânimo, como que dizendo para nós que nós também não devemos nos deixar levar pelo desânimo. Quantas pessoas, diante de um pequenino problema, diante de uma pequenina situação, simplesmente já ficam meio desanimada da vida. Então, especialmente, nós devemos procurar também nos lembrar do nosso batismo. Será que você se lembra? O seu aniversário, quando a sua mãe lhe deu a luz para essa vida, você se lembra? O nascimento natural. E o nascimento sobrenatural para o batismo. Você se lembra? Procure também lembrar-se, consulte a lembrança ou a certidão de batismo e procure agradecer à Trindade Santa a graça que você recebeu quando a Trindade Santa o acolheu como seu filho adotivo, quando você recebeu a graça santificante, quando você começou a pertencer à Igreja Católica fundada por Jesus Cristo, quando todos os irmãos são seus irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Então, Cristo Jesus nos pede a todos e cada um que nós, como cristãos, sigamos por essa vida realizando o bem. E especialmente eu agradeço também a Trindade Santa. Agora, depois da manhã, estarei completando mais um ano de vida, com a graça de Deus, 85 anos. E alguns, Padre Pedro, né, que o senhor vai festejar? Eu nunca festejei meu aniversário. Sempre eu saio de Florianópolis, rezem por mim. Eu não ligo muito festividade, nunca fui, nem o Padre Pedro Adolino Martindal. E com esses sentimentos, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Meus cumprimentos a todas e todos e que tenhamos sempre a graça de viver na presença da Trindade Santa, daquele que nos criou, e eu procurarei, como sempre, agradecer por mais um ano de vida. E também, dia 8 de dezembro, completei 59 anos de feliz sacerdócio, vocação acertada, vida feliz. E agora, então, uma bênção da Trindade Santa, de Nossa Senhora, para você, pessoa talvez desanimada, um pouco triste, um pouco enferma, para todos nós, bem como a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser, e tome agora com fé esta água abençoada.